Vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus. Movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus. Sois a apoteose do amor,
boa tarde a todos, sejam sempre muito bem-vindos. É uma gratidão muito grande que nós podemos estar aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, né? Em nome de irmã Lina, que permitiu que nós aqui realizássemos esse trabalho. E ela se faz acompanhar de inúmeras fraternidades espirituais. São muitos e muitos os colaboradores do plano espiritual que participam deste trabalho. Graças a eles, nós podemos estar aqui, porque se eles não estivessem, com certeza, nós já há muito tínhamos encerrado as nossas atividades, né? Mas nós temos o amparo, a proteção, o direcionamento, a sustentação através destas equipes do plano espiritual. Aliás, que não só aqui na nossa casa, à medida que nós nos fixamos de frequentar a casa e também procurar trilhar o caminho que nos recomenda o Evangelho, nós estamos sempre assessorados por equipes do plano espiritual, né? E estando vindo aqui, as equipes que participam daqui, eles fazem parte também no nosso caminhar, né? Sempre nos auxiliando, nos amparando, nos direcionando. A gente nem imagina, nem pensa, nem sente, nem nada, mas nós estamos recebendo os benefícios, né? Estamos todos sob o olhar de Deus, de Jesus e de todos esses benfeitores na nossa vivência aqui no plano Terra, né? Então, com isto, nós temos também um compromisso, né? Uma responsabilidade de ir pouco a pouco nos melhorando, procurando colocar o Evangelho de Jesus para que nós possamos assim nos colocarmos em melhores condições conforme nos recomenda Jesus, para desenvolvermos também o trabalho do bem. Então este nosso encontro tem também essa grande importância de nós tomarmos o conhecimento das lições do Evangelho e procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia, né? Então nós estamos retornando, vamos aproveitar muito esta oportunidade e agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, irmã Lina e todas estas fraternidades por todo o amparo, por toda a proteção que nós estamos tendo aqui neste momento, iniciando o nosso Evangelho. Que eles possam iluminar ainda mais o nosso entendimento, a nossa compreensão, para assimilarmos com maior facilidade as lições do Senhor, né? Então vamos iniciando o nosso trabalho de hoje. Hoje nós estamos aqui com a felicidade da nossa expositora Elizabeth, de forma presencial, né? Ela nos acompanhou durante todos esses 2 anos no trabalho à distância, sempre participando com seu esclarecimento acerca do Evangelho, e hoje ela veio nos trazer este presente. Vamos prestar bastante atenção, porque com certeza os ensinos serão de acordo com as nossas necessidades, né? Que assim seja, graças a Deus. Então, boa tarde a todos. Que a luz de Jesus, que se faz presente entre nós, né, encontre ressonância nos nossos corações. É com muita gratidão mesmo que nós estamos reunidos. Nossa, fiquei até emocionada agora. Acho que foi muito forte a presença aí que você falou das fraternidades, e olha o que eu trouxe. O livro das fraternidades que a dona Martinha fez. Mas, né, o nosso sentimento de gratidão, primeiramente para Jesus, porque Jesus, ele veio trazer para nós uma bênção tão grande, quando ele veio
dizendo que nós éramos cegos, sendo conduzidos por cegos. E por que Jesus disse isso para nós? Porque nós tínhamos conceitos equivocados a respeito de Deus. Até hoje as pessoas têm dificuldades de aceitar um Deus de amor, um Deus de misericórdia, justamente pelas questões equivocadas que foram construídas. Então Jesus vem trazer para nós o verdadeiro Deus, o Deus de misericórdia, o Deus que ama a todos indistintamente. Mas para isso, Jesus tinha que trabalhar em todos os nossos corações, desconstruindo estes equívocos que foram construídos. Por quê? Qual era a ideia que nós tínhamos? De um Deus que era um personagem como nós, né? Material, um Deus que castiga, um Deus que tinha penas eternas, certo? Então, que estavam fadados a serem esquecidos por Deus. Aí vem Jesus. Para trazer o amor, primeiro ele tinha que fazer esse trabalho de ir desconstruindo de nós esses entendimentos equivocados. Porque como que nós íamos admitir um Deus que ama a todos indistintamente, vendo tantas diversidades de questões, né, negativas? E aí entrava um questionamento muito grande. Então ele começa a trabalhar isso de uma forma pedagógica, porque ele conhece o campo íntimo de cada um de nós. Ele sabia que não dava para chegar e já apresentar o Deus de amor, né, sem antes ir trabalhando em nós esses conceitos. Então ele começa com as parábolas, né? Por isso que ele usa as parábolas e trazendo o cotidiano daquelas pessoas, porque no Sermão do Monte inicial ele percebeu que nem todos conseguiam absorver o que ele estava dizendo, né? As bem-aventuranças, era muito complicado ainda. Então, ele começa a trabalhar estas mesmas bem-aventuranças através das parábolas. E pega o cotidiano de cada dia das pessoas, aquilo que eles estavam habituados na vivência, para ir trabalhando em cada um este resgate do poder que nós temos de raciocinar. Porque nós estávamos, como ele disse, cegos sendo conduzidos por cegos, então nós simplesmente obedecíamos sem questionar nada, né? Sem nenhum questionamento, aceitava aquilo como verdade absoluta e pronto. E Jesus vem então e fala, bom, vamos começar a trabalhar, limpar este campo, para que o amor realmente possa fazer sentido na vida de todas as pessoas, para que nós possamos entender as bênçãos do Pai e a sua misericórdia por todos nós, indistintamente. Então, respeitando o momento espiritual de cada um de nós, né, ele foi trazendo então o conhecimento através das parábolas, para que nós começássemos a trabalhar isso em nós. Então, o sentimento de gratidão de Jesus é imenso, porque ele veio até hoje, nós encontramos ainda pessoas que temem a Deus, né? E o que acontece quando nós ficamos presos no temor? Nós ficamos paralisados, né? O temor nos paralisa. O que aconteceu quando nós tivemos que ficar presos dentro de casa? Quem não estava em sintonia verdadeira com Deus, questionou muito Deus, né? Questionou muito Deus. Onde que está Deus que permitiu que isso acontecesse, que isso viesse, que fizesse tudo o que fez, né? Quando nós temos um entendimento de Deus, o que nós nos colocamos? Como Paulo disse, né? Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Porque naquele momento nós continuávamos sendo cooperadores de Jesus, da mesma forma, né? E Kardec, quando no Evangelho, ele fala para nós que chegaria um tempo que nós teríamos que amar a Deus em espírito de verdade, né? Eu acredito que esse foi um teste para nós, né? Vamos dar um teste para ver se realmente nós já estamos conseguindo amar a Deus em espírito e verdade. Porque quando nós amamos Deus em espírito e verdade, não importa o que aconteça
externamente. Nós confiamos que Ele está no comando e Jesus está atento a tudo, porque nada acontece se não for para um bem maior. Nós ainda temos uma visão míope para entender isso, não é mesmo? Mas nós temos, quando nós confiamos, nós sabemos, bom, está tudo certo, Deus está no comando. Mesmo que queiram dizer que o dono do mundo são outros, nós sabemos quem é o verdadeiro dono do mundo. Então, para nós está tudo certo, né? Ninguém precisa entrar em pânico, ninguém precisa ficar depressivo. Nós vamos contribuir. Senhor, como que eu posso contribuir agora nesse momento? Era esse o convite nesse período, para que nós pudéssemos aliviar os corações daqueles que ainda não têm um entendimento tão profundo, não é verdade? Cada um de nós que se volta num processo de oração e acha o que houver, que situação estiver, ao invés de nós entrarmos na situação, nós vamos nos colocar como agentes cooperadores de Jesus, perguntando a Ele, Senhor, o que queres que eu faça? E nós sabemos o que é para fazer, né? Nós vamos entrar em oração, porque nós não sabemos o que está acontecendo. E nem por que está acontecendo, mas sabemos que é para um bem. É para um bem maior, porque Ele está tomando conta de tudo. E agora nós temos mais consciência que nós estamos num processo de regeneração. Para que haja regeneração, o que é necessário? Tudo aquilo que está em desarmonia com a lei divina, não é verdade? Ela tem que ser conduzida de uma forma que se adeque, não dá para se adequar, tem que aparecer, limpar, e isso acontece até mesmo com cada um de nós. É um processo individual também e coletivo. Quando nós estamos vivenciando alguma situação, nós temos que parar e perguntar para nós mesmos o que está acontecendo. Por que eu estou tendo tal reação? Por que eu estou tendo tal sentimento? Esse é o mesmo processo que está acontecendo nessa limpeza que está acontecendo para que a regeneração realmente se estabeleça. Por quê? Porque a lei que vai conduzir e que conduz o universo, tanto material quanto espiritual, é um só, é a lei divina. Ela tem prioridade sobre todos, né? E sobre tudo. Esta certeza faz com que nós não percamos o equilíbrio, não deixemos de confiar. Muitas vezes as pessoas falam, mas isso é muita indiferença de não tomar conta do que está acontecendo. Não, nós sabemos tudo o que está acontecendo, só que nós não entramos na frequência. Não entramos na frequência, é diferente, não é verdade? Quando nós sabemos, então como que nós vamos cuidar disso de uma forma amorosa? Se Jesus veio trazer para nós o convite do amor, como que nós vamos participar nesse processo quando nós somos convidados a dar o testemunho? Nós temos que dar o testemunho, não é verdade? Nós estamos dando o testemunho. Estamos aqui hoje, por quê? Porque nós queremos estar nessa frequência, porque é assim que nós queremos que vibre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E nós precisamos desses encontros, mesmo quando era online, nós recebíamos todo o amparo, a proteção, porque a espiritualidade, para ela não existe essa dinâmica, para ela sempre nós vamos estar prontos para receber, em todos os instantes e quaisquer circunstâncias. Basta que nós estejamos de coração aberto, né? Então, o maior recurso que nós temos é a oração. A oração, ela nos atende em toda e qualquer circunstância. Não importa o que está acontecendo. E também não importam palavras, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu tenho dificuldade de orar, porque eu não sei que palavras. Não se preocupe, porque nós já sabemos que as palavras são aquelas que estão dentro do nosso coração, né? Como que nós somos ouvidos? Pelo sentimento. O sentimento é a grande alavanca que nos tira de inúmeras situações desconfortáveis. E é isso que Jesus veio trazer para nós. Trabalhar em nós o sentimento. Por quê?
porque nós fomos educados como seres materiais. A gente nem sabia o que estava fazendo aqui, né? A gente sabia que nasceu, cresceu, tinha que trabalhar e que morria e pronto. Mas e aí? E depois? Né? Por que uns nascem com tanta fartura, com tantas coisas boas e outros com situações, né? Então, porque isso é castigo de Deus, você nasceu assim porque você está sendo... Então, era este o conceito equivocado que se tinha. Então, se achava que não sou merecedor. E quantos irmãos nossos desencarnam com este pensamento, com este entendimento? Quantos socorros são feitos para tirar esses irmãos desta condição, para que eles entendam que eles são amados e que o Pai não castiga e não perdoa. Ele nos dá possibilidades a todo instante. Ele dá possibilidades para nós, porque Ele sabe que houve séculos e séculos da nossa caminhada em que nós estávamos cegos, sendo conduzidos por cegos, e que era necessário um momento de que viesse algo para despertar. Nós não precisávamos de intermediários, como se diziam, né? Eu sou intermediário através de mim, vocês são salvos. Não, daí ele vem e fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Ele, o único que tem a credencial de Deus para nos conduzir à casa do Pai. Então, ninguém mais tinha essa credencial, porque todos que estão aqui são pecadores como nós, não é verdade? Por isso que Jesus sempre dizia: tire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, aquele que não estava equivocado. Se nós não tínhamos o conhecimento profundo que somos seres espirituais, que existem leis que pontuam todas as questões do universo, a lei divina, que tem a lei do amor e que tem a lei de causa e efeito, que é ela que vai nos trabalhando como Deus quer nos educar. Ele nos educa pelo amor, por amor, né? Quem ama educa, não diz assim? Quem ama educa. Jesus então veio trazer este presente para nós, mostrando as leis divinas, que através delas nós somos conduzidos a este caminho de luz, de paz, de harmonia. E quando nós entendemos isso, nós vamos começar a prestar atenção em nós. E o outro é responsabilidade dele. Porque até então a gente colocava a culpa dos acontecimentos, tudo externo, né? Daí Jesus vem e fala assim: não, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Nós estamos agora num trabalho de releitura individual, porque todos nós trazemos orgulho, vaidade, né? Personalismo, que precisa agora ser orientado sob a lei de amor. Com a lei de amor nós vamos trabalhando isso de uma forma muito mais suave, entendendo que eu posso agora, tenho novas possibilidades, eu posso mudar tudo isso, se eu quiser, não é? Por isso que Jesus faz o convite até hoje: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansados e sobrecarregados de estar sempre repetindo o mesmo padrão, fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Ou então, né, fazendo 1000 súplicas para Deus, pedindo, né, não é na oração que ele fala, né? Pedindo, mas não fazendo nada para receber. Sendo que Jesus já tinha dito para nós: ajuda-te e o céu te ajudará, né? E o que é o ajuda-te? É esse movimento de autoconhecimento, que vou agora trabalhar em cima daquilo que eu estou conhecendo de mim mesma, né? E aí eu vou trabalhando com este legado de amor, porque não é castigo, não é sofrimento, não, é despertar de consciência. Se não tiver despertar de consciência, ninguém muda, né? Ninguém muda. Por isso que nós não conseguimos mudar ninguém, nós não mudamos ninguém, nós oferecemos possibilidades também. Por isso que Jesus fala assim: não adianta só palavras, né? Às vezes a pessoa não está pronta para ouvir, não está pronta para ler,
mas ela pode ler através de você. Seja o evangelho que os seus irmãos não conseguem ler. Quando nós temos esse conhecimento, nós vou começar a entender então os ensinamentos de Jesus, quando ele fala para nós que cabe a nós, né, o perdoar, o desculpar, que cada um só pode dar o que tem. Nós vamos percebendo, olha, os conteúdos internos desse meu irmão não vai fazer com que ele ofereça mais do que isso. É isso que ele tem para oferecer, né? Como que eu administro isso nas nossas relações uns com os outros? Aí que ele fala, né, que nós temos que ter esse bom senso e entendermos o momento espiritual do outro. Quando nós começamos a entender, nós deixamos de exigir do outro aquilo que ele não pode dar, mas nos comprometemos a fazer um pouquinho melhor. Como diz o Chico, né? Ao outro eu dou o direito de ele ser o que quiser. A nós, o dever de ser cada dia melhor, porque nós temos conhecimento. Então, esse é um dever que nós criamos para nós mesmos, nós nos comprometemos. Não é porque Deus vai castigar, não é porque Jesus vai cobrar, ninguém vai cobrar nada de ninguém, porque onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita? Todo mundo sabe, na nossa consciência. Por isso que às vezes quando nós fazemos algo que nós já poderíamos fazer melhor, nós não percebemos imediatamente, né? A gente fala, poxa vida, não precisava ter feito dessa forma, podia ter feito diferente. É justamente por isso, porque a lei ela está escrita na nossa consciência e já está desperta, né? Então nós vamos tendo sempre este feedback quando nós saímos fora da rota, porque a rota é o caminho do amor, né? E nós vamos aprendendo. Então às vezes nós saímos fora, somos convidados, são as possibilidades que o Pai nos concede, nos dá a possibilidade, reveja, você podia ter feito melhor, não precisava ter feito assim. E nós começamos então a refazer os caminhos equivocados. E é isso que todos nós temos a bênção do renascimento através das vidas sucessivas para chegarmos na condição que nós estamos, porque isso não acontece da noite para o dia e não tem um botãozinho para apertar, para falar agora vou mudar. Não, é consciência. E Jesus sabia disso e ele foi trabalhando, e através das parábolas que ele deixou, até hoje as parábolas têm essa função educativa, para que nós fôssemos respeitados no nosso tempo de irmos tendo maturidade espiritual para viver os ensinamentos, não só conhecer, não só ter contato, mas viver, interiorizar, ter esta consciência, porque conhecer nós já conhecíamos faz tempo, já tínhamos lido muitas coisas, não é mesmo? Talvez até caminhado junto com ele, participado, mas ainda não tínhamos interiorizado. E aí foi também fazendo essa construção como se nós não tivéssemos este compromisso. Era só saber, ficava tudo no ar, né? Deus estava muito distante de nós, Jesus também. Aí ele vem e quebra todas estas barreiras e se coloca verdadeiramente. Eu sou o caminho. Se queres me seguir, toma a tua cruz e segue. Né? Então, pega a tua cruz, todo o seu fardo, tudo aquilo que você trouxe, que tem condições de caminhar, e eu estou aqui junto para que esse fardo não seja pesado, dolorido, mas que seja um fardo educativo. E à medida que nós vamos trabalhando essa mais aproximação com Jesus, nós conseguimos lidar com os desafios da vida, que faz parte. Ninguém cresce sem desafios, não é mesmo? Ninguém desperta sem os desafios. Nós vamos tirando de letra, vai ficando mais suave, né? Vai ficando mais suave por quê? Porque tem um entendimento. Nós saímos de vítimas, certo? E entendemos, espera aí, isso daqui tem uma função educativa. Não é um castigo, não é uma forma de punição, não. Isto daqui é um convite para que eu reveja tal situação, tal comportamento e mude isso.
e nós vamos fazendo esse trabalho de uma forma bem tranquila, serena, dentro das nossas possibilidades, que é isso que é mais importante, o respeito. Se Deus nos respeita, se Jesus nos respeita no momento que nós nos encontramos, Ele pede o mesmo respeito que nós tenhamos para os outros, né? Então, hoje, mais do que nunca, se nós já orávamos pelas pessoas, pelos aqueles que se dizem nossos inimigos, hoje nossas orações têm que ser cada vez mais fortalecidas a título mundial, porque todos somos um, nós não somos só aqui, São Paulo, não é mesmo? Todos somos um, todos, o universo todinho, o nosso planeta Terra, todos nós estamos unidos. Cada um de nós que faz um trabalho de melhoria naquilo que ele já consegue, ele fortalece toda a estrutura do nosso planeta, nos dois planos da vida, não só aqui, não só no mundo material, nós estamos cooperando também com o mundo espiritual. Ou aqui só tem nós participando deste encontro, né? Muitos vêm participar, porque estão no mesmo processo que nós, recebendo as dádivas do alto, para que nós possamos nos fortalecer. Eu trouxe dentro dessa questão aqui, a Dona Martinha traz para nós a viagem de um discípulo. Esse relato é um relato verdadeiro que eles presenciaram, mostrando para nós a continuidade da vida, porque muitas pessoas não acreditam ainda que a vida continua, acham que morreu, acabou. E o que será que acontece do outro lado? Muitos têm até medo, né? Mas gente, nós não temos que temer nada, porque nós estamos fazendo o nosso melhor, não é verdade? Estamos fazendo o nosso melhor. Nós vamos continuar fazendo o nosso melhor do outro lado, aprendendo também. E eu vou pedir licença para ler o relato, para eu não ficar... Então, primeiro ela fala toda aqui a questão da gratidão, falando de Jesus, o quanto é importante essa conexão com Jesus. E ela fala assim, tivemos a possibilidade de acompanhar a viagem de um discípulo de Jesus, um trabalhador de uma casa espírita, né? Porque quando a gente faz escola, a gente recebe o título de discípulo de Jesus, né? Olha a responsa, né? De ser discípulos de Jesus. Então, tivemos a possibilidade de acompanhar a viagem de um discípulo de Jesus para o plano espiritual. Na Terra, tinha, numa agremiação espírita, a tarefa de zelador da limpeza. Aproveitava suas horas de repouso para fazer a escola de aprendizes e desenvolvia no seu coração uma fidelidade total aos ensinamentos de Jesus. Sofrendo de uma moléstia grave, não podia assumir outro trabalho, senão aquele que fazia. Porém, colocava tal carinho ao limpar uma sala, pensando nos trabalhos espirituais que ali se desenvolveriam, que tornava o ambiente harmoniosamente iluminado, facilitando enormemente o encontro entre os dois planos. Chegado o momento da sua partida, representantes das mais diversas fraternidades vieram buscá-lo. Todavia, devido à doença ingerida, medicamentos anestesiantes, deste modo, seu perispírito ficou adormecido e foi conduzido para uma casa de repouso, sendo especialmente cuidado pelo venerável Dr. Bezerra de Menezes, que através de passes foi desfazendo o efeito dos remédios até que ele pudesse recuperar a lucidez. Ao ver-se atendido por tal entidade, o zelador em prantos pediu que lhe fosse permitido fazer a limpeza da casa assistencial onde ele se encontrava. Sua emoção não teve limites, quando, olhando para si mesmo, notou que não vestia mais a roupa de zelador, mas se cobria com uma túnica de fino linho. Não entendendo o que se passava, dada a sua humildade, ele foi levado para visitar o salão do fichário e a ler a própria ficha. Esse salão do fichário todos nós temos, tá? Nossa fichinha está lá também.
Quem já ouviu falar do arquivos acássico, né? Que tem toda a história do planeta e cada um de nós que fazemos parte do planeta. Tem essa fichinha, todos nós temos. E como que é feita esse trabalho? Foi exatamente a incumbência desse zelador. Ele passou a receber uma tarefa grandiosa, onde ele diz: nela o zelador viu que as preces silenciosas que julgava sem valor enchiam páginas de luz, que os sorrisos de encorajamento que endereçava aos aflitos que encontrava pelo caminho fizeram os corações agradecidos, os quais, através do seu exemplo de humildade e fraternidade, tinham encontrado a paz. Tendo provado que a precariedade intelectual no corpo terrestre é apenas um estágio disciplinar, aplicou-se rapidamente a novos cursos e hoje é um dos diligentes operadores desses magníficos aparelhos que permitem mostrar a nossa fraqueza e a nossa força, a nossa humildade e a nossa vaidade, a nossa preguiça e a nossa diligência. Isso tudo é computadorizado, existe um aparelho, então ele fala, e se esse fato chegou ao nosso conhecimento, é que agora, como outrora, a seara é grande e os ceareiros poucos. Procuremos, portanto, multiplicar as nossas possibilidades de servir, não usando somente os gestos e as palavras, mas também ideias, pensamentos, tudo inspirado pelo amor do nosso Divino Mestre Jesus. Esse aparelho, de ano em ano, ele passa pela psicosfera da Terra. Todos nós que nos convocamos como trabalhadores de Jesus, independente de faixa de religião, não existe isso. Trabalhador de Jesus. Eu posso não pertencer a nada, ser ateu, mas eu trabalho para Jesus, mesmo sem eu saber. Eu pratico a lei do amor, certo? Então, e agora, aqueles que se comprometeram realmente de falar assim, olha, eu sou como nós, né? Somos discípulos de Deus, nós recebemos um trevo quando fizemos a escola de aprendizes do Evangelho como discípulos de Jesus mesmo. Então, a responsabilidade ainda é maior, porque a quem muito é dado, muito será pedido, não é verdade? Então, eles recolhem, fazem esta amostragem de tempos em tempos, como nós estávamos e como nós estamos. Porque à medida que nós vamos recebendo os conhecimentos e vamos aprimorando em nós, porque nós lemos às vezes uma passagem do Evangelho, temos um entendimento, vamos começar a trabalhar. À medida que nós vamos, por isso que a gente faz leitura do Evangelho, o Evangelho no lar, nós vamos sempre revendo as mesmas leituras, nós vamos fortalecendo em nós um entendimento, vai amadurecendo maturidade espiritual. Quando nós menos esperamos, nós estamos mudando comportamentos, não é verdade? Que a gente mesmo fala, nossa, se fosse em outros tempos, a minha atitude seria completamente diferente, não é verdade? Então, estamos ressignificando sob a luz do entendimento e da sabedoria, porque é esta a questão, de nós interiorizarmos com conhecimento e sabedoria, não por imposição, não por temor, mas porque nós realmente agora sabemos qual é o caminho que nos leva a encontrarmos a paz, a harmonia, o equilíbrio, mesmo que estejamos ainda vivenciando situações que não são tão favoráveis, mas que faz parte do processo, né? Nós não estamos aqui por vítimas, nós estamos aqui porque precisávamos estar aqui, fomos convocados e aceitamos, e se não aceitamos, também se tivesse que vir, vinha que vir, né? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, a gente vem. Senhor, que seja feito segundo a sua vontade. É sempre assim, não é? Senhor, que seja feito segundo a sua vontade. Dá-me entendimento, sabedoria, porque às vezes nós estamos diante de uma situação que nós achamos que não sabemos como conduzir, não é mesmo? Ele não falou que ninguém recebe um fardo que não pode carregar? Então, essas incertezas nós vamos desconstruindo
com os ensinamentos dele. Mas se ele falou que ninguém recebe um fardo e não pode carregar, então eu consigo carregar. Só não sei como, tá? Não sei como ainda, mas aí eu sei que eu posso me ligar a ele, né? A oração é esse canal direto. Senhor, me dá entendimento, sabedoria, como que eu posso conduzir isso? E não deixa de receber a oração. Quando a gente menos espera, a gente fala, nossa, olha, e não é que eu consegui resolver isso dentro da norma do Criador, porque isso é outra coisa. Nós vamos estar sempre resolvendo as questões dentro da norma do Criador. Por isso que nós temos que estar sempre pedindo orientação, entendimento, sabedoria. Se não dá para ser ainda agora, eu vou respeitar o meu momento, procurando mais intimidade, mais conhecimento, mais estrutura para resolver determinada situação. E é assim que nós vamos desenvolvendo as virtudes que Jesus nos convida. A paciência, a tolerância, o respeito com as escolhas do outro, né? Penso que é fácil? Se fosse fácil, nós já tínhamos tirado o diploma, né? Não é tão simples assim. Ainda mais no convívio muito próximo. Tivemos essa experiência. Pessoas que ficaram desesperadas de estar com todo mundo junto dentro de casa e não sabia como administrar aquilo, porque quando a gente sai, cada um vai, chega no seu horário, não era tão difícil, mas quando todo mundo ficou ali juntinho, tudo junto e misturado, aí que a coisa começou a pegar. Por quê? Porque não tinha base, não tinha estrutura para lidar com as diferenças, porque é difícil, né? Sob o mesmo teto, no mesmo ambiente. Olha que exercício que nos foi dado, né? Cada um teve que buscar um conhecimento. E quem não tinha? E quem não tinha base nenhuma? Quantas questões nós ouvimos, né? De pessoas aí desesperadas e também não podia procurar nem médico, né? Nenhum socorro, certo? Então, veja o quanto é importante esta base, essa estrutura que Jesus veio trazer para nós, para que a gente possa se sustentar em toda e qualquer situação, porque o planeta vai exigir de nós postura de cooperadores de Jesus com a obra do Criador, né? Nós temos o anjo Ismael, o anjo tutelar da nossa pátria, tomando conta do Brasil, e como nós contribuímos com o Brasil também, né? Estamos contribuindo com o Brasil, nós contribuímos com todos, porque na realidade todos os países vão ter que desenvolver esta irmandade. Nós temos que viver em perfeita irmandade. Somos todos filhos do mesmo Pai. Não existe nenhuma nação melhor do que a outra. Foi isso que Jesus veio mostrar. Não existe nenhuma nação melhor do que a outra. Todas são especialmente queridas pelo Pai, com as suas diversidades, porque nós precisamos disso, né? Para vencermos vários obstáculos, o preconceito, várias questões que nós estamos tendo que vivenciar, rever tudo isso, para que nós possamos viver sob o efeito da lei do amor constante, a fraternidade com as diferenças. Ninguém vai precisar mudar, ele não está dizendo, olha, a forma como você conduz o seu entendimento a Deus vai ter que mudar, vai ter que ser assim. Amar a Deus em espírito e verdade, cada um vai construir a sua forma. Nós temos todas essas diversidades, não temos? Ele pede o quê? Respeito. Respeito porque cada um está fazendo o melhor que consegue e conduzindo irmãos ao caminho do Pai. Se está fazendo esse processo, está tudo certo. Conduzindo ao amor, pedindo para rever posturas, certo? Tá? Só o que Jesus cortou foi aqueles terceirizados, né? Que se diziam, olha, você tem que passar aqui comigo, contar seus pecados, tudo, eu absolvo você. Não existe isso, né? Então Jesus veio tirar isso para que nós entendêssemos que nós somos livres e podemos ter acesso a Deus
através da oração, e Ele é o caminho, o intermediário para nos conduzir. Foi a misericórdia do Pai que enviou Jesus até nós, porque se Ele não tivesse vindo, nós estaríamos ainda perdidos, tá? Pelo caminho sem saber de nada, foi necessário. Por isso, como anunciado, quando Ele foi, Ele falou, olha, eu vou pedir ao Pai para mandar, né, o Consolador prometido, porque até aquele momento ainda nós não estávamos totalmente em condições de compreendermos mais profundamente os ensinamentos de Jesus. Por isso que a doutrina trouxe outros ensinamentos, aprofundando o nosso conhecimento sobre a nossa natureza, como espíritos, a reencarnação, mas a base da doutrina, fundamental para nós, é o Evangelho, é a educação moral. A educação moral. Até quanto tempo? Certo. Então, minhas queridas, alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Está difícil? Passaram bem esse período todo? A doutrina, o conhecimento que recebemos durante esse período foi uma base de sustentação? Né? Foi. Ninguém precisou entrar em desespero achando que Deus tinha nos abandonado, né? Jamais. Jesus mesmo falou, né? Eu estarei convosco até o fim dos tempos. O que é o fim dos tempos? Não é o fim do mundo. Até toda essa trajetória de mudança, até que a regeneração aconteça, né? Eu estarei com vocês e continuarei com vocês eternamente, né? Ele sempre vai estar conosco, tá? É muito importante que nós tenhamos essa consciência, tá? Eu tenho uma passagem do Evangelho que fala sobre a gratidão, né? O ser desagradecido. Lucas, no capítulo 17, versículos de 11 a 19, ele narra que Jesus, indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, que ao longe levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E aconteceu, e ele vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, né? A gente sabe que havia essas diversidades ali, né? E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Né? E quando ele narra essa questão dos leprosos, né, ele mostra assim, um só voltou para agradecer. Jesus precisava dessa gratidão? Claro que não. Né? O que é que ele quis mostrar para nós? O reconhecimento. Porque todos quando se dirigem a Jesus para pedir a Ele a cura, a primeira pergunta que Ele faz é, queres te curar? Vá e não peques mais. Né? Então, esses 9, isso daí, depois em outros relatos espíritas aparece que esses 9, eles ficaram felicíssimos, né? Voltaram à vida mundana deles, certo? Sem nenhum comprometimento. O que acontece? Vai voltar? Volta, porque não aprendeu, não se educou. Aquele outro que foi grato, ele teve esta cura que foi realmente uma conquista do Espírito. Jesus mostra para nós que tudo é conquista do Espírito. Todos nós podemos nos equivocar. A partir do momento que nós temos consciência e nos arrependemos e mudamos a rota, todos nós são as possibilidades que o Pai nos concede. Está nos dando novas possibilidades, nós podemos rever questões. Todas aquelas narrativas sobre os milagres de Jesus foi importante, porque nós precisávamos ver para crer, né? Mas todos aqueles personagens
que aparecia o paralítico, o cego, todas aquelas narrativas, já eram espíritos que estavam em harmonia com a lei, que já poderiam ser curados. Então eles vieram justamente para testemunhar, porque nós precisávamos ver, certo? Imagine, naquela época, se hoje ainda a gente precisa ver para crer, não é? Naquela época, como que Jesus ia mostrar o poder de Deus, né? A cura. Então, esses eram agentes que vieram e já estavam prontos para receber o perdão. Por quê? Porque tem que mudar a postura, a condução da vida, certo? E muitos deles que foram curados, foram todos eles cooperadores de Jesus, trabalhando com Jesus. Entenderam? O resultado vai ser igual. Sim, isso. O problema é que nós queremos resultado sem fazer nada, né? A questão, fica orando, mas você não muda, não adianta. Então, a oração não vem do coração. Quando a oração vem do coração, não é verdade? Nós começamos a buscar entendimento. Espera aí, sou eu que tenho que mudar. Nada vai mudar. Sou eu que tenho que fazer as mudanças a benefício de mim mesmo. Jesus faz a convocação e é individual, né? É um caminho solo seguir Jesus. Às vezes, dentro de uma família, uma pessoa só desperta para esse caminho, né? Mas nós vamos semeando. A parábola do semeador mostra bem isso, né? Vamos semear nos terrenos diversos. É só essa a nossa função. Cuidar de nós, melhorar o nosso terreno, para que nós possamos passar esta verdade para o outro, porque palavras não convencem. O que convence realmente são posturas. Muitos podem parecer que não estão nem vendo, né? A gente fala assim, nem adianta, ele não está percebendo. Ele não está percebendo aqui na matéria, mas o Espírito está recebendo os nutrientes que precisa para ir trabalhando nele as mudanças. É o terreno que está sendo trabalhado. E às vezes demora séculos, não é verdade? Para que isso aconteça. Tem aquela obra do Eustáquio, 15 séculos ele demorou para despertar. Então veja, a escolha é sempre nossa, o chamado é constante. O tempo que nós precisarmos vai ser dado. Só que os recursos que a lei vai usar para ajudar o despertar também, né, são de acordo com a necessidade do Espírito. Vai de leve, não, né? Nada, vem, vai. Chega uma hora que tem que vir algo mais forte, né? Para mexer nessas estruturas íntimas nossas que estão na rocha já, né? Então precisa desfazer essa rocha para que a gente comece a trabalhar isso. Aí a gente pode perceber a situação do planeta, né? Isso, o planeta está acompanhando todo esse processo e trazendo à tona tudo o que precisa, certo? Nós vamos falar assim, mas e essas distorções que estão acontecendo aí, era necessário? Nós poderíamos resolver muitas questões com as orientações que Jesus traz para nós, mas se já tivessem essa concordância, esse entendimento, né? Então nós vamos orar para que haja mais sabedoria, entendimento, bom senso, né, na mente e no coração dos líderes que estão no poder, para que a gente possa contribuir com a paz, que todos nós desejamos isso, né? E Jesus é a paz, Ele veio trazer essa paz. Então, que Jesus nos abençoe, ilumine nossa mente e nosso coração, nos auxilie a sermos bons cooperadores dele. Ele sabe que nós não somos perfeitos e nós também sabemos, mas Ele sabe tirar o melhor de nós, né? Ele não vê as nossas fragilidades, Ele vê as nossas potencialidades, e é ali que Jesus trabalha constantemente, nas nossas potencialidades. Que estejamos abertos, receptivos, para sermos sempre esses agentes facilitadores da presença do amor de Jesus na nossa vida e emanando isso em tudo e em todos com os quais nós compartilhamos a caminhada. Boa semana para todos nós. Não.
Nós agradecemos a Beth por esses esclarecimentos tão preciosos, tão profundos, que chamou a atenção para as nossas responsabilidades, para os nossos deveres, né? Cada um fazendo a sua parte, nós estaremos colaborando com a evolução do nosso planeta, né? E Jesus conta com toda essa participação de todas as criaturas. Então vamos procurar meditar sobre tudo isso que ela nos colocou e pouco a pouco, lógico que nós não vamos num ímpeto mudar tudo, mas a gente vai dia a dia melhorando, dando um passo, e quando nós iremos perceber, nós já estamos bem lá na frente, né? Então vamos procurar usufruir desses momentos que nós aqui tivemos com essa oportunidade, né? Então, Beth, muito obrigada, que Jesus te ilumine sempre para continuar nessa divulgação dos ensinos de Jesus, que é uma preciosidade muito grande, né? Então nós vamos para as nossas vibrações. Vibração é a nossa doação de amor, e nós vamos pedindo neste momento em benefício de todo o nosso planeta Terra, para que haja entendimento entre todos. Vamos pedindo especialmente para os dirigentes de povos e nações, para que tenham a sensibilidade da responsabilidade, do dever que lhes cabe, e que também tenham a consciência dos ensinos de Jesus, que diz amar ao próximo como a si mesmo, né? Nós precisamos amar o nosso irmão para que nós possamos assim ir cumprindo com o nosso dever dos ensinamentos do Mestre e Senhor. Vamos pedindo por todos os lares, por todos os enfermos do corpo, da alma, onde houver um enfermo, que ele possa neste momento receber também o bálsamo celeste, para que haja entendimento, compreensão, aceitação, a reflexão também. Por que será que eu estou enfermo? Por que isso está acontecendo comigo? É como a Beth colocou, existe um caráter educativo em tudo isso, mas nós temos que perceber e procurar nos corrigirmos, nos melhorarmos para receber um benefício maior, né? Vamos pedindo também por aqueles que perambulam pelas ruas, para que encontrem forças para se reerguerem, por todos os companheiros nossos que participam aqui da casa da Irmã Lina, onde quer que estejam neste instante, sejam também amparados, abençoados por esta equipe de trabalhadores do Senhor, que se reúne aqui nesta casa em prol do trabalho do bem, do trabalho do amor, né? Que também os nossos lares sejam envolvidos por esta luz celeste, nossos familiares, dando a todos o fortalecimento e o amparo de que nós necessitamos. Agradecemos também aos benfeitores celestes que aqui se fizeram presentes, nos auxiliando, nos amparando, nos direcionando, e também que, com certeza, aqui se tornou um foco de muita luz, de muitas bênçãos que foram daqui recolhidas e direcionadas para muitas criaturas de que têm alguma necessidade. Pedimos também para os nossos irmãos desencarnados que aqui foram trazidos, que tenham recebido
o amparo, a luz para os seus caminhos, meditando também nestes esclarecimentos, lembrando que Deus é Pai de amor, de bondade, e Ele está sempre procurando nos conduzir para o caminho do bem e da verdade. Vamos pedindo ainda para que estes benfeitores espirituais que aqui estão presentes, que eles possam também colocar o donativo espiritual em cada um destes alimentos que estão aí no corredor, que nós vamos montar a cesta básica na próxima semana para ser entregue na sexta-feira que vem, que ela possa não se caracterizar somente uma cesta de alimento material, mas que para cada família que vai levar esta pequenina porção de alimento, possa levar também o alimento espiritual, o alimento que vai fortalecer todos da sua família para encontrar com muita sabedoria um viver mais ajustado dentro das leis de nosso Pai Celestial. Agradecemos então a todos pela presença, pelo carinho, pela companhia, e vamos assim terminando o nosso trabalho, agradecendo a Jesus por mais esta dádiva que ofereceu para cada um de nós aqui na casa da irmã Lina. Que assim seja, graças a Deus.